Então, olá, boa tarde a todos, a todas. Nós vamos dar início, então, da nossa aula da disciplina de IHC, da turma da tarde. Hoje é dia 3 de novembro e eu, na aula de hoje, vou compartilhar a tela aqui para que a gente possa ir desenvolvendo as atividades conforme estão organizadas lá no Moodle. Então, ao acessarem a turma de IHC, né, da turma da tarde, vocês encontram o roteiro de estudos que se refere às atividades, às tarefas, na verdade, das semanas 7 e 8. Então, essas atividades, elas, na verdade, nós temos três tarefas. Tá? São 3 tarefas que estão propostas para essas 2 semanas, sendo que dessas tarefas não tem nenhum conteúdo novo. Então, nas aulas que seriam as aulas assíncronas, né, as respectivas aulas assíncronas dessa disciplina, poderão ser utilizadas para desenvolvimento dessas tarefas. Então, o objetivo é para que ainda se faça essa análise e desenvolvimento de projetos de interfaces. E quais são as atividades, as tarefas que estão propostas? Então, nós temos, em relação ao desenvolvimento do site, fazer o projeto. Eles vocês já fizeram o protótipo, estão entregando uma avaliação, uma versão do protótipo já com essa avaliação por critérios ergonômicos. E aí, com base nesses levantamentos de requisitos, nesse protótipo, na própria avaliação que vocês fizeram por critérios ergonômicos, vocês vão ter já alguns elementos, né, para que possam desenvolver o projeto de interfaces, a versão praticamente definitiva, né, a versão oficial, a versão final desse projeto de interfaces. Então, esse é dos passos a ser desenvolvido. Então, vai escolher em qual ferramenta, se vai usar um HTML, se vai usar PHP, se vai usar alguma outra ferramenta para fazer as interfaces, né? Como se vocês fossem implementar, lembrando que não precisa ter base de dados, consistência das informações, não precisa ter nenhuma função que some, que calcule ou que liste alguma coisa. É só o projeto com a respectiva interação entre o usuário e o sistema. E já fazer, né, já ir pensando e fazendo, pelo menos uma primeira versão, da avaliação do projeto de interface desta versão definitiva. Então, o que foi feito no passo anterior, no passo 3, foi a avaliação do protótipo. Vocês pegaram critérios ergonômicos e responderam aquelas questões e fizeram uma análise daqueles resultados que vocês obtiveram, né, enquanto equipe, de um protótipo. Agora vocês vão escolher um outro método de avaliação. Então, naquele material que eu deixei disponível para vocês, tanto no vídeo quanto naquele material impresso, naquele material em PDF, perdão, vocês têm ali outros instrumentos de avaliação, e aí vocês podem escolher um deles, tá? Que não seja por critérios ergonômicos e aplicar para esse projeto de interface. Aí vai funcionar exatamente como no anterior, dependendo de qual modelo que vocês encontrem, vocês podem utilizar um usuário, né? Pode ser alguém que vocês conheçam da casa, pode ser o próprio colega de outra equipe, mas é importante que vocês apliquem essa avaliação e, da mesma maneira, vocês vão analisar os resultados obtidos. Então, seria a tarefa 1 dessa semana, 2, e a tarefa 3 seria já voltarmos a retomar o tutorial. Então, é importante que escreva o texto do tutorial escolhido, né? Então, já escreveu o conteúdo. Então, se eu vou fazer um tutorial sobre o Office, né? Sobre o Microsoft Word, do Office, o editor de texto, você já descreveu o que você vai colocar. Você vai fazer um texto com introdução sobre o que significa aquele tutorial, primeiros passos,
ou se você vai ter uma sequência de telas ou se vai ter um texto explicativo. Então, é já começar a ter o conteúdo propriamente dito, né? Já definir onde que vai estar o tipo de vídeo que vai ser feito, não precisa gravar o vídeo ainda, não precisa ainda estar ele completamente terminado, mas importante que já se escreva esse texto do tutorial, que já tem uma ideia mais concreta sobre esse tutorial, e aí pensar no layout para o projeto de interfaces, de acordo com o que foi definido, com o que já foi estudado nessa disciplina, com das aulas que foram ministradas e principalmente das videoaulas e dos exercícios com que vocês elaboraram. Vejam, a gente sempre tem tutorial de tudo, né, à mão. Eu recebi aqui né, que é um tutorial que é sobre sabor com S de saúde, que tem várias receitas. Então, o que seria o conteúdo? É exatamente toda essa sequência de atividades. Quer dizer, você tem aqui um texto introdutório sobre do que se trata esse tutorialzinho. Ele tem as próprias receitas de como fazer, quais são os ingredientes, o modo de preparo, e aí escolheu-se enquanto layout que cada página teria uma cor, tem aqui um desenho, né, como foi feito, o tipo de fonte que foi escolhido, com o contraste e assim por diante. Então, esse aqui é um modelo de um tutorial que está ensinando a fazer receitas saudáveis. O mesmo se aplica para qualquer tutorial, seja de como tocar um instrumento, de como plantar vasos de suculentas, de ensinar a como construir uma máquina usando, ou sensor usando o Arduino, ou como utilizar um software, né? Então, isso tudo são conteúdos tutoriais, como fazer. É essa a ideia de se fazer esse tutorial. Ele não vai ser impresso como esse daqui, ele está num formato, obviamente, vocês vão me entregar num formato que pode até ser um PDF, mas pode ser também um HTML, em que a gente tenha essas possibilidades de interação. Tá? Lembrando que tem que ter o vídeo, né? Se for impresso, não tem como ter o vídeo. Então, essa segunda tarefa é o que está proposta, todas elas para daqui 2 semanas, dia 17/11. Semana que vem, na aula do dia 10, vou deixar os demais conteúdos, né? E já encaminhar para o final da nossa disciplina. Essas são praticamente já estamos chegando no final, vai faltar só para esse trabalho do projeto de interfaces do site, basicamente o que vai faltar é escrever o artigo, né, e terminar o próprio projeto, mas se vocês estão fazendo ele conforme passo a passo que eu estou passando, vocês já estão com o projeto pronto, ou quase pronto, que agora vocês vão começar a desenvolver e vão fazer a avaliação final. E aí é uma questão de escrever o texto que vocês vão me entregar e fazer a conclusão. Do tutorial, do projeto de interfaces para o tutorial, então agora é onde vocês escrevem e já fazem uma elaboração, já uma estrutura desse tutorial, vocês vão fazer uma avaliação também, não vamos fazer duas, nós vamos fazer só uma desse, e já fazer a versão definitiva para entrega. Então, também estamos chegando já para o final. Aqui falta fazer a avaliação, no outro, basicamente, depois do dia 17, com mais 2 semanas, vocês já vão estar concluindo esses... vai ter só as tarefas da próxima, né, que vão ser passadas posteriormente, que são para já fazer a conclusão. A entrega de todos desses trabalhos, ela está prevista para acontecer ali, acho que era inicialmente 2 de dezembro, mas eu devo deixar mais uma semana, dia 10, na verdade, nós falamos dia 8 de dezembro, que deve ser a data de entrega final de todas essas atividades. Tá? Então, estamos chegando no finalzinho do semestre. E, como sempre, lembrando aqui que vocês têm as orientações que estão no Moodle, então, o roteiro vocês encontram aqui, e para cada uma das atividades, atividade 1, do trabalho 1, projeto de interfaces. Para essas atividades aqui, vocês têm a orientação.
Então, a orientação do trabalho, do primeiro trabalho, que é o projeto de interfaces do site, ele está aqui. E para cada semana, vocês têm o passo a passo. Então, o levantamento inicial de requisitos, o protótipo, a avaliação do protótipo, e agora vem o desenvolvimento do projeto de interfaces e a avaliação desse projeto de interface utilizando uma outra forma, um outro método de avaliação. Já vou falar sobre eles. E no trabalho 2, aqui onde tem a atividade trabalho 2, que é o projeto de interfaces para o tutorial, mesma coisa, vocês têm orientações gerais, o que deve conter, o que deve ter nesse tutorial, o mínimo de informações que devem estar contidos, né? Qual é o objetivo desse trabalho, e aí também as atividades que foram propostas. Então, para esse trabalho aqui, basicamente, vocês identificaram qual era a ideia central do trabalho, né? Durante as semanas 4 a 6, até eu falei para vocês, olha, eu não vou propor nada oficialmente, vocês podem ir pensando, pesquisando, buscando informações, mas eu não ia propor nada oficialmente. E agora a gente já está no momento de retomada. Por quê? Porque durante essas semanas todas, vocês tiveram contato com mais conteúdos da disciplina, nas videoaulas, nos materiais, tiveram contato pela própria experimentação no trabalho do projeto de interfaces do site e agora aplica-se esses conhecimentos para o tutorial. Então, entramos nessa tarefa que é a elaboração do tutorial, já tanto em relação ao conteúdo quanto da proposta do layout que será desenvolvido, né? Para que vocês possam desenvolver essas atividades, principalmente a que vem depois aqui no tutorial, que é o passo 3, que é a avaliação, que é onde vocês se encontram nessa fase aqui também do projeto do site, eu deixei 2 materiais, já havia deixado 2 semanas atrás, os materiais sobre prototipação, que falam um pouco sobre essa importância, inclusive do projeto, de se fazer os requisitos, da importância do protótipo e de formas de você estar avaliando esse protótipo, mas principalmente em relação ao material sobre a avaliação da interação humano-computador. Então, aqui tem uma videoaula que tem alguns métodos de avaliação que são utilizados, né, os checklists, critérios ergonômicos, por heurísticas, por usabilidade. Tem mais um, que é aquele que você pega o site, escolhe, né, faz um padrão de elementos que devem ser verificados e analisa. Por que é importante fazer essa avaliação, né? Conhecer os métodos de avaliação? Além de você ter uma forma, de até oficial, de se fazer uma avaliação de projetos de interfaces, ele serve também como um referencial para que vocês lembrem do que precisa ter em qualquer sistema que vocês venham a desenvolver, qualquer projeto de interfaces que vocês venham a desenvolver. Então, lembrar que todos os sites têm que ter um título, preferencialmente ele estar centralizado, preferencialmente você ter uma linguagem padronizada, com mesmos nomes de botão. Então, se eu vou usar no verbo infinito, né? Então, inserir, excluir, cadastrar, armazenar, alterar, que isso seja feito em todo o sistema. E não, eventualmente, você tem confirma, às vezes está salvar, às vezes está exclui e às vezes aparece apagar. Então, manter também essa padronização, essa uniformidade em relação a nomenclatura, aos nomes com que você utiliza, as descrições com que você utiliza no sistema, isso é importante. Mesmo nas mensagens de erro, sejam elas aquelas que você está prevenindo, olha, lembrar de, nesse campo, o CPF é somente número, sem o traço e o ponto. Então, esse mesmo formato de mensagem, ela aparece sempre. O que não pode, às vezes, tem um texto mais como é que eu vou dizer assim, informal, né? Então, lembre-se de fazer tal coisa, é informal, você está conversando enquanto você que
está desenvolvendo o projeto, está falando para o usuário, ó, lembre que você tem que só colocar os números e não indicar os pontos e traços. É diferente você fazer uma mensagem que você só coloca lá em corzinha vermelha abaixo do campo de entrada do CPF, somente números, sem traço, sem pontos e traço. Então, veja que é muito mais direto, muito mais objetivo. Não é que exija uma forma melhor ou pior. O que nós temos é que ele precisa ser direto, essa mensagem. Mas, dependendo do teu público-alvo, talvez ter uma informação em que ele leia, né, e que para essa pessoa que está lendo se sinta mais amigável em relação ao sistema, isso pode ser importante para você criar uma afinidade, para você criar uma empatia entre quem está utilizando o sistema e o sistema que vocês estão desenvolvendo. Esse material aqui que eu deixei disponível para vocês é um material que foi desenvolvido a partir de pesquisas que nós desenvolvemos em relação ao uso de interação, ao uso dos conceitos de design de interação para projetos de interfaces, especificamente para materiais educacionais, que seria o tutorial, né? Apesar de que ele tem muitas dos conteúdos aqui de forma mais geral, né? De forma mais genérica. Então, vejam, esses referenciais aqui não vão ser importantes, porque eles são específicos para a questão de conteúdos de um material didático, porém, a gente já tem aqui um instrumento para o tutorial que vocês possam analisar, que vocês possam utilizar. Em relação à avaliação de interfaces, o que está aqui a partir da página 12, vocês podem utilizar isso para qualquer sistema, não só para material educacional, para tutorial, mas para qualquer um. Mesma coisa os questionários de satisfação. Então, eu vou lá, olha, direto para o item, para a página 12, né? Porque aqui eu falo sobre referenciais de qualidade, porque existe um documento do Ministério da Educação que foi feito, foi publicado em 2007, republicado mais tarde, com algumas alterações, mas esse referencial, esse documento feito pelo Ministério em 2007, ele é o alicerce para todos os tutoriais que são utilizados de forma remota, que são utilizados para treinamentos que a gente fala não presenciais. Então, desde um treinamento, seja ele de uma aula, como no nosso, que era do ensino remoto emergencial, até mesmo de um projeto de educação à distância. Então, dentro desses referenciais, desse documento, que são desse documento oficial, que se chama Referenciais de Qualidade para Educação Superior à Distância, ele é no sentido de não presencial. Tá? Então, ele é sempre utilizado nesse contexto. Tá? E aí, ele aborda os tipos de sistemas de comunicação, que são quais as tecnologias que serão utilizadas. Então, se eu vou usar texto, como está aqui, né, um texto, que a gente chama de um texto impresso, mas é um texto, pode ser através de vídeos, podem ter áudios, podem ter imagens, ilustrações, podem ter até mesmo simuladores, mas isso é importante ter essa definição. Nos materiais, a gente precisa definir de que maneira se vai disponibilizar esse material. Né? Dependendo do teu público-alvo e de onde ele vai, dos requisitos que você coletou, você vai construir um material com características diferenciadas. E o material didático também é um capítulo que fala, então lá tem sobre sistemas de comunicação e nesse documento fala sobre materiais didáticos. E aí ele tem alguns aspectos que são importantes, né? A questão da linguagem, a questão de um introdutório, né? Pelo menos uma página que fale quais são os requisitos para se utilizar esse tutorial. Então, se é, por exemplo, um tutorial de como receitas para uma dieta, né, saudável, então eu tenho uma introdução dizendo, olha, esse é um material que foi feito para pessoas que querem iniciar uma dieta que seja saudável, né? Porém, pessoas que tenham restrições alimentares precisam antes verificar com o seu médico. Por quê? Se é uma pessoa que tem alergia
a determinados componentes do leite, amendoim, ou sei lá, qualquer outro, com qualquer outro ingrediente, ele precisa saber que nesses ingredientes, nessas receitas, vão ter ingredientes que podem não ser saudáveis. Então, não é para qualquer pessoa, né? Esse tutorial é um tutorial que foi pensado para pessoas que querem ter uma alimentação, de maneira geral, saudável. E isso ele coloca no início, né? Então, essa introdução ela é muito importante em qualquer tipo de material, de documento que você vai fazer, principalmente se for um documento com fins de ensinar algo. Então, sempre ter bibliografia, sites que são complementares, porque isso também demonstra que houve uma fundamentação teórica, né, e que também você está possibilitando outros caminhos para que ele vá buscar mais informações sobre esse assunto. E lá, claro, ele ainda fala sobre algumas outras questões, que é a integração entre as diversas mídias que a gente fala, né? Entre a mídia do que a gente chama impresso, que é esse texto, que é textual, com os sonoros, com audiovisuais, com os elementos característicos da área de informática, sejam eles simuladores, sejam eles algo que permita essa interação, em que vai se construindo, né? À medida que eu clico numa informação, ele me manda para o caminho A ou para o caminho B. Então, essas possibilidades de interação, elas ocorrem quando você integra as diferentes mídias. Aí, com base nesses referenciais, né, tem toda uma concepção aqui de alguns elementos importantes para quem quer fazer tutoriais, qualquer ele que seja, para qualquer público. Então, aqui tem uma explicação do que vem a ser um texto base, que é o texto que a gente fala do elemento essencial, quer dizer, do conteúdo propriamente dito, que vocês estão pensando. Então, o texto base para um manual que vai te fornecer receitas para uma dieta saudável, essa linguagem com que você vai colocar, o que você vai expressar essas receitas, elas têm que estar de acordo com o perfil do leitor. Se você está ensinando receita para um chefe de cozinha, né, veja que a linguagem técnica é muito mais detalhada. Você tem essa possibilidade. Mesmo as medidas, né, são uma grama, você tem essas características, até com instrumentos de conhecimento de chefes de cozinha. Agora, se é para receitas para uma pessoa que nunca cozinhou, um jovem, uma dona de casa que nunca pensou em fazer receitas com ingredientes saudáveis, né? Ou eu quero fazer para quem tem uma determinada doença, a pessoa tem, de repente, um problema cardíaco e ela precisa ter uma alimentação, você vai ter um vocabulário diferenciado, você vai direcionar para esse público-alvo. Tá? Então, essa é a ideia de uma linguagem texto, e aí ele tem algumas características, e aí com alguns exemplos que são colocados, né? A linearidade, que é você dizer assim, o que é tal coisa, vá lá em tal lugar. Então, um texto normal, você tem algo que é linear, ele acompanha no início, parágrafo a parágrafo. O alinear, né? O não linear, é aquele que diz assim, daqui vá para o link e leia o capítulo 10. Volte para a sessão anterior e releia aquela parte que é importante para continuar. Então, vejam que a gente tem aqui o que não é uma leitura linear. Um romance, normalmente, é linear, você vai lendo um livro, né? Seja ele um drama ou um livro de leitura, você vai lendo. Livros técnicos, normalmente, ele é alinear. Ele te dá um exemplo para você colocar, para você aplicar numa linguagem de programação. Então, se para, você testa, volta, confere. Isto é um material alinear. O que a gente chama de dialógico é que tem uma linguagem em que se estabelece um diálogo. Isso não significa entre o autor, que está escrevendo, e o leitor. Então, no caso de vocês, estão fazendo um tutorial entre vocês e quem for ler esse material.
A linguagem que a gente chama de dialógico não é uma linguagem somente informal. Olá, e aí? Como é que está? Então, não é uma linguagem que você usa como numa conversa, num bate-papo informal. Ele se mantém com uma coerência com a questão de ser correta, o uso, correto uso gramatical das palavras. Então, não dá para colocar gírias ou colocar palavras escritas num formato, a não ser que seja intencional. Quer dizer, você colocou daquela maneira um bonequinho que tem lá um balãozinho, como se ele tivesse dialogando, né, como parte da história. Mas ela o dialógico aqui é no sentido de você ter uma linguagem de jornal. Normalmente, a linguagem jornalística, aquela que a gente encontra em revistas, encontra em publicações de jornais, ela é dialógica, porque você vai lendo, ela dá um contexto, ela explica, ela vai mostrando exemplos de como podem ser aplicadas, o que aconteceu, quais foram as consequências. Então, você vai lendo e vai entendendo qual era aquela situação. Então, houve um acidente na BR-116. Na linguagem dialógica, o jornalista ele vai dizer que houve esse acidente, o que estava acontecendo naquele momento, quantas pessoas se envolveram, como que está o estado de saúde dessas pessoas, para onde foram encaminhadas, quais serão as consequências desse acidente, o que vai acontecer com as pessoas envolvidas. E essa linguagem, a maneira com que ele escreve, ela é dialógica porque ela tem esse formato que não é técnico, que não é por itens simplesmente, você vai lendo, né? Ele é acadêmico, científico, como todo tutorial, como tudo aquilo que você quer ensinar alguém, ele é acadêmico. Você está ensinando, ele é acadêmico. Pode ser científico quando ele sai de uma universidade, quando sai através de uma pesquisa. Então, não se espera nada menos do que saindo de vocês, universitários, um texto que seja acadêmico, seja ele está correto gramaticalmente, ele foi testado, ele foi colocado em diversas situações diferenciadas, testado com diversas pessoas, para daí poder ser publicado num tutorial, né? Então, essa é a ideia de um texto acadêmico-científico, com basamentos de outros autores, o que dá uma confiabilidade nos textos. Então, essa também é uma característica que está lá dentro desse material, né? Além de outras questões, né? Como aquele de você ter as ajudas. Então, quando se tem informações a mais, normalmente glossários, descrição, dicionário de termos, né? Então vocês podem também ir utilizando, de maneira que esse material, esse tutorial, vai podendo ser lido, né? De uma forma muito mais natural pelas pessoas, para elas irem aprendendo. E aí, aqui eu deixo o instrumento de avaliação do material didático, é muito similar àqueles que vocês utilizaram de critérios ergonômicos, né? Ele é até baseado na ideia de critérios ergonômicos, só que ele só tem atende, não atende e atende parcial. Porque, na verdade, você faz essa avaliação por... dificilmente você vai ter um material como um tutorial em que você tenha que analisar página por página, você analisa ele como um todo, né? Então, atender parcialmente, não atende ou atende é o suficiente. Dificilmente, dentro desses elementos que estão aqui, você terá ou não se aplica. Mas a ideia do desenvolvimento é o mesmo. Então, vocês até podem utilizar esse instrumento de avaliação para o tutorial, que já vão ser os próximos passos. Bom, aí na sequência, vocês têm um conteúdo que é muito parecido, é o mesmo, né? Escrito de uma forma diferente, abordado de uma forma diferente, mas é o mesmo do vídeo. Então, se vocês assistirem o vídeo, esse aqui acaba complementando. Falo que vem a ser uma avaliação de interfaces de usuário, né? Quais são os objetivos, fala o que é usabilidade, fala sobre os estudos de IHC, fala sobre a importância do protótipo, conforme o material que eu deixei para vocês sobre a prototipação,
e fala sobre os diversos métodos de avaliação. Então, métodos de inspeção de usabilidade, ou mesmo os métodos por heurísticas, eles são colocados aqui. Então, nós temos o de usabilidade, que é um bem importante, um dos processos para testagem mais importantes que nós temos e mais confiáveis, principalmente se ele for complementar ou de forma que complemente um teste por critérios ergonômicos, né, ou por heurísticas também. Então, ele é importante porque ele usa o usuário real, e aqui tem como ele deve ser aplicado. Então, passo a passo, como você aplica, então, quem vai participar, tem que fazer o planejamento, tem que visitar o local de testes, deixar tudo prontinho, tem que acompanhar a condução desses testes, observando o que está acontecendo, né? Identificar as áreas por onde os usuários tiveram dificuldades ao executar as tarefas planejadas. Esse teste aqui é muito bacana porque, na verdade, vocês pedem, por exemplo, para um usuário, nós queremos testar o Google, né? Então, o que nós fazemos? Eu quero testar o Google com crianças alfabetizadas, recém-alfabetizadas, ou seja, vamos pegar crianças entre 7 e vamos fazer até 10 anos, né? De 7 a 10 anos. E nós vamos identificar nessa faixa de 7 a 10 anos como que é a interface para a pesquisa do Google. Então, esse é o meu objetivo. Então, eu vou identificar, agora eu vou recrutar os participantes. Então, vou escolher crianças que moram em Curitiba, vou escolher crianças que podem morar na região metropolitana, vou pegar uma criança por escola, ou vou pegar 10 escolas participantes e pegar uma escola de Curitiba, uma de Campo Largo, uma de Colombo e pegar uma de Rio Branco, vamos supor. Tá? Então, vou recrutar, vou falar com os professores. Se eu tiver aí umas 10 crianças dessas 4 cidades, né, sendo uma de cada escola, então eu tenho aí 40 crianças que eu vou estar participando, escolhendo para utilizar esses participantes. Tá? Como que é o planejamento de um teste de usabilidade? O que é criar um plano e protocolo de teste? Então, eu vou colocar lá, olha, a criança vai se sentar, é a primeira coisa que ela vai fazer. Eu quero que ela pesquise no Google uma receita de bolo de maçã. Então, eu quero que ela faça essa pesquisa e que ela escolha uma receita de bolo de maçã, de torta de maçã, e que ela me diga quais são os ingredientes necessários. Esse vai ser um teste. Né? Então, você vai fazer esse primeiro teste. Um segundo teste, posso até ter mais de uma tarefa. Então, a primeira tarefa é ela fazer uma pesquisa de um teste de como se fazer uma torta de maçã e pegar os ingredientes. Um segundo teste é ela localizar onde fica a capital da Itália. Um outro teste é ela me dizer quem descobriu o Brasil, qual é o nome dos senadores que estão hoje eleitos e que estão no Senado hoje, em 2021. Então, eu posso dar uma série de tarefas para que eles executem. E aí você tem já os testes que vão ser comuns a todos eles. Você vai deixar numa folhinha esses testes prontinhos. Primeiro faz o primeiro, depois vai fazer o segundo, o terceiro, o quarto. É importante que vocês conheçam o local, né? Então, quer dizer, eles vão poder usar o smartphone, eles vão poder usar o computador, vocês vão querer que eles usem o laboratório da escola, vocês vão querer que façam isso em casa, vocês vão querer que ele faça isso sozinho, vocês vão marcar com cada um deles, vocês vão marcar, ó, na escola tal, eu vou ficar o dia inteiro disponível, eu vou fazer um por vez, ou eu vou colocar todo mundo junto e vou levar 10 pessoas, cada pessoa fica com um aluno. Então, essa organização dos equipamentos, o que eles vão utilizar, tudo isso já tem que estar prontinho, não tem que ficar instalando na hora. Tá? A pessoa tem que chegar, sentar, você abre e diz assim, a partir de uma tela, como se eu abrisse o computador, ele tem que se localizar onde é que está o Google, entrar no Google e fazer aquela rotina de testes.
Tá? E aí, claro, vai se acompanhar e conduzir os testes. Então, como é que funciona o teste em si? Já está tudo prontinho, o local dos testes já foi definido, vai ser na casa da pessoa, vai ser na escola, todo mundo junto, ou vai ser feito cada um com o seu celular, de forma remota, pelo Teams, você vai definir como vai ser feito. Você já definiu qual vai ser, o que ele tem que fazer, a rotina, o planejamento do teste. Aí você acompanha. Então, naquele momento, vamos supor que vocês foram até o laboratório da escola, vai entrar um por uma das crianças, vai sentar na frente do computador e você vai pedir para que elas realizem, cada uma delas, um por vez, os testes. Se dá a folha, ele lê e executa. O que você vai observar? Você vai ver como que ela está reagindo. Então, quando ela olha, digita lá, torta de banana, né? E aí, desculpe, torta de maçã. E aí você vai ver se, primeiro, ela conseguiu inserir no local certo, quanto tempo demorou para ela inserir essa palavra-chave, se os resultados que ela obteve, ela precisou repetir N vezes, se ela entendeu o retorno com uma lista de tortas, né, com o resultado da pesquisa, se ela soube que tinha que clicar, as expressões, se foram expressões de surpresa ou se foi de alguém que estava pensativo, de alguém que estava confuso, né? Você vai marcar o tempo que essa pessoa demorou para fazer cada um daqueles testes que você planejou. Então, você vai verificando as dificuldades e as facilidades que cada um dessas pessoas que fazem parte do seu público-alvo vão encontrar, né? Então, se faz isso com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, faz com os 10 individualmente. Poderia colocar 10 pessoas simultaneamente, e cada uma com um avaliador diferente? Podem. Vocês podem até gravar a fisionomia das 10 pessoas, colocar uma webcam, né, uma câmera filmando a pessoa, até usando o Teams, que daí filma ela usando, né, a página e a fisionomia da pessoa, mas é importante ter essas duas visões, do que ela está fazendo e a fisionomia, para que vocês possam verificar e até ter o que elas estão sentindo ao executar cada tarefa. O que vocês percebem que elas estão desenvolvendo. Muitas vezes, dependendo de quem está fazendo o teste, né, ou com quem está realizando esse teste, pode pedir assim, olha, fale em voz alta, né, pede para a pessoa, olha, agora eu vou abrir o Google, para eu pesquisar sobre torta de maçã, então eu vou colocar aqui, clico no campo, digito torta de maçã, aperto o Enter ou clico em tal coisa, apareceu uma lista, tem coisas aqui que eu nem quero saber, tem lá a Receita Federal, não era o que eu queria, era a receita de torta de maçã. Então, as pessoas vão olhando e vão falando, e você pode também ir gravando e depois você vai verificando esses resultados com calma. Tá? E aí, uma vez que você conduziu todos os testes, aplicou para as 40 pessoas, vamos supor, então veja, se vocês forem 4 escolas, cada escola pegarem um dia e você sozinho aplicar o teste um por um numa fila, vai o primeiro, vai o segundo, vai o terceiro, são 4 dias que você vai utilizar para isso. Tempo. Se vocês dividirem as 4 escolas com 4 pessoas, cada uma vai numa escola no mesmo dia e fazem o teste com 10 pessoas, cada pessoa gasta um dia. Menos tempo, mais pessoas. Se vocês conseguirem 40 pessoas, você vai ter 10 pessoas indo para cada uma das escolas, e em cada escola, simultaneamente, só vai gastar uma horinha lá na escola. Então, tempo bem pequeno para aplicar o teste, porém você tem um número maior de pessoas envolvidas. Então, veja que ele tem um custo maior, não é um custo só financeiro, é um custo em termos de quantidade de tempo, quantidade de pessoas que serão necessárias para realizar esse teste. Então, isso é importante ser levado também em consideração na hora do planejamento. E aí, no final, reúne todos esses dados que foram coletados e se faz essa análise desses dados, né? Registrando as descobertas num documento. Então, normalmente se faz um quadro, avaliador 1, 2, 3, 4, 5, quando tiver mais de um avaliador,
o participante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e você compara os resultados de cada um deles, em relação à tarefa 1, à tarefa 2, à tarefa 3. Depois você verifica, para a tarefa 1, quantos tiveram dificuldades, quantos foram fáceis, qual foi o tempo médio de duração. Aí você pode depois analisar as descobertas, os resultados que vocês analisaram num documento. Tá? Essa é a ideia de um teste de usabilidade. Tá? Então, vejam, se a gente fizer esse teste combinado com o do checklist, ele fica um teste extremamente rico. Porque se tem um teste tanto que analisa só as interfaces, analisando o tamanho da fonte, analisando o espaçamento, o contraste, a visibilidade, o tipo de mensagem, quer dizer, questões técnicas combinadas com essa aplicação com o usuário real. Por isso que o teste de usabilidade, ele é um teste muito importante, porém, se só fizer ele ao final do sistema, vocês podem aqui detectar problemas sérios e daí ter que voltar lá para o início para resolver algum problema de requisitos. Por isso que a gente faz um teste com protótipos, pode até ser um teste, melhor ainda se for por critérios ergonômicos, até pode fazer um de usabilidade com o protótipo, ele funcionando bem, né? Mas depois é importante fazer em algum momento de usabilidade com uma versão já mais definitiva. E aí vocês vão encontrar lá também no vídeo, aqui como aqui também, a avaliação por heurísticas, ele é muito similar por critérios ergonômicos, porém, a gente tem o que a gente chama de heurísticas, né? Então, quer dizer, você tem aí algumas regras que já foram analisadas, que já foram pesquisadas, que foram testadas e que já estão confirmadas, então são afirmações, né? E em relação a cada uma delas, você tem recomendações. Então, aqui se usa normalmente, né, que eu trago para vocês as 10 heurísticas do Norman, né? Aliás, exatamente, do Norman. E aí, para cada uma delas, eu só coloquei, para cada uma delas tem uma recomendação. Então, em relação a essa heurística, eu estou dizendo o seguinte, olha, tem que ter a localização e ação que está sendo executada por meio de um feedback, ou seja, visibilidade do estado do sistema. Como que vocês sabem que que vocês estão com o Teams, que ele está funcionando adequadamente e que vocês têm acesso ao chat? Porque vocês estão ouvindo a voz, porque vocês estão com o quadrinho aqui do lado, porque está aberto a opção, ela está aberta a opção para que vocês possam participar do chat. Então, vocês têm vários elementos que permitem que você saiba que você está numa determinada reunião. Agora, olhem a interface que está aí para vocês. Como que vocês sabem que vocês estão na disciplina de IHC? Na minha que aparece, eu não sei, eu não saberia. Por quê? Porque eu estou com a tela que aparece para mim, só aparece quadro, síntese das atividades da semana 2, paginação, zoom, tem algumas opções, aqui embaixo aparece um quadrinho da reunião em general, e aí tem o tempo da reunião e mais algumas informações. Não aparece que eu estou na disciplina IHC tarde. Então, veja, eu não tenho aqui, nesse caso, nesse momento, a visibilidade do meu estado atual do sistema. Se eu sair, ou se alguém, nesse momento, entrar aqui, estivesse lá na universidade, entra um professor, e eu digo, professor, você continua essa disciplina? Ele iria olhar e dizer assim, que disciplina é essa? Até que ponto você já foi? Por quê? Porque essa informação, ela não está contida, né? Agora, como que eu sei que tem algumas questões que têm visibilidade? Se eu estiver me referindo só ao documento, olha, eu estou na página 16, de um documento que foi escrito por essas pessoas, que tem esse nome, né? Quantas páginas tem no total? Por aqui eu não sei, mas pela informação do navegador. Eu estou na página 17 de 31, ou 16 de 31. Então, eu tenho aqui algumas informações que me dão, mas quando eu olho só para o documento, não para o Teams. Então, essa visibilidade, obviamente, cada uma das heurísticas, você tem que determinar o foco daquilo que você está analisando. Estou analisando o Teams ou se eu estou analisando o meu documento em PDF. Tá? O que você está analisando? Estou analisando os dois.
Não, daí você tem que analisar o Teams e o documento. Porque senão, claro, dependendo do documento que você abrir, pode estar diferente as informações. Ou eu quero analisar o Teams utilizando o compartilhamento de documentos, eu quero analisar o Teams quando eu tiver uma reunião utilizando o chat e o compartilhamento de documentos pela opção de arquivos. Vejam que são 3 tarefas a serem analisadas de forma diferenciada. E aí, para cada uma delas, né, aqui nesse caso eu coloquei algumas recomendações, mas, claro, podem ser outras recomendações que vocês utilizem. Então, esse quadro, eu peguei de uma autora chamada Cláudia Dias, tem um livro bem bacana sobre a questão de usabilidade em sistemas web, e ela ela adaptou, na verdade, das 10 heurísticas de Nielsen. Tá? Então, é muito comum você pegar autores que pegam essas 10 heurísticas, estudam e desenvolvem os seus itens, os seus elementos a serem analisados. E aí, como é que se aplica? Você pode aplicar com atende, não atende parcialmente, não se aplica. Você pode colocar aqui, para essa informação, nota de 0 a 10, a carinha de feliz, a carinha triste, ou carinha triste, a carinha feliz. Você pode usar excelente, ótimo, bom, regular, razoável, ruim, péssimo, jamais utilizaria. Então, aqui vocês acrescentam colunas conforme o instrumento, eu chamo de instrumento qualquer um desses questionários ou desse quadro que você vai organizar para fazer a avaliação. Então, vocês podem organizar um instrumento que você vai passar para uma daquelas 10 pessoas ou 40 pessoas que vão ajudar vocês a fazerem, por exemplo, uma avaliação. Eu defini um instrumento de avaliação que passei para todos vocês resolverem, né, naquela tarefa passada, que é aquele link para aquele formulário de critérios ergonômicos. Foi um instrumento que eu organizei. Né? Poderia ter, em vez de atende e não atende, ter notas? Poderia. Poderia ter a nota de 0 a 10 e ainda a opção não se aplica. Né? Então, também poderia ser dessa forma, feito o mesmo instrumento, mas dessa maneira. Importante é que sempre tenha o campo justificativa. Por quê? Porque, como eu expliquei na aula passada, a gente só consegue saber se algo foi a nota que foi aplicada, que a gente não pode simplesmente fazer uma média. Se eu fizer uma média entre uma pessoa que deu 0 e uma pessoa que deu 100, média ficou 50. Ué, mas se a gente for analisar o que levou uma pessoa a dar nota 100, o que levou uma pessoa a dar nota 0, isso é muito mais importante do que simplesmente estabelecer uma média, 50. 50, mais ou menos. Mas para alguém, ela foi completamente reprovada por um tipo de usuário. Para outro usuário, ela foi fantástico. A interface estava nota 100, foi perfeita. Então, nesses casos, só calcular a média não vai ajudar. Ajuda muito mais a entender o porquê que deu nota 100, porquê que deu nota 0. Às vezes, os dois acharam que a nota era 0, só que ou melhor, acharam que era nota 100. Só que o que deu uma nota ruim, ele analisou por o que a gente chama assim de um contexto diferenciado. É o que eu vou explicar depois no conteúdo das próximas semanas, que a gente fala de modelos mentais, de modelos conceituais, né? Então, é aquilo que naquele momento uma determinada palavra tem um significado, uma determinada condição de um determinado significado. Esse contexto, na nossa área de interação humano-computador, faz toda a diferença. Se eu apresentar para vocês hoje, no contexto atual, um sistema, um site que fale sobre qual a sua intenção de votar, né, de eleger os próximos deputados federais, e eu estabelecer para vocês uma página com uma combinação de cores,
vai fazer com que automaticamente faça vocês pensarem numa linha, numa das linhas extremistas que nós temos. Então, se eu falar para vocês, vou fazer uma pesquisa aberta sobre candidatos à presidência da República, e eu faço o primeiro nome que vier na cabeça de vocês, só que eu faço assim, uma página inteira verde e amarelo. Na hora, vai dar um determinado candidato. Sem independência se gosta ou não. Mostrei uma página amarela, verde e amarelo. No contexto de política brasileira, vocês vão imaginar, pensar num candidato. Se eu falar a mesma coisa num contexto de política, eleições na situação do Brasil hoje, e colocar uma página em que você tenha o vermelho com mais ênfase, vocês vão pensar automaticamente num outro candidato. Então, percebam que esse contexto que está envolvido um determinado sistema ou um site, que é mais dinâmico ainda do que um sistema, que envolve mais pessoas que podem estar acessando, elas vão influenciar diretamente na escolha das pessoas. Por isso que dar nota e fazer média, simplesmente matemática, ela não serve para a área de interação humano-computador, não com uma amostragem pequena. Aí nós teríamos que ter uma amostragem, ou seja, um número de participantes muito grande. Teríamos que estar falando assim de 500, 600, 1.000, 2.000, dependendo do que a gente chama da contagem total. Então, dos estudantes da universidade, que são 25.000, para eu ter aí talvez um número que chegue muito próximo, talvez de uma realidade, eu tivesse que pegar uns 2.500 estudantes, mas de todos os cursos, um pouquinho de cada curso, para daí eu ter um balanço. Então, é claro que essas questões que eu estou passando aqui para vocês é em termos de usabilidade, mas isso tem que ser combinado com o conhecimento da estatística, né? Porque se lá em estatística vocês aprenderam, ou vão aprender, que você tem alguns números de amostragem para que essa pesquisa tenha algum significado. Porque se você não tiver isso, é melhor você não usar a nota, mas sim a justificativa, que é o que eu faço com vocês, porque vocês analisam daí caso a caso, situação por situação, contexto por contexto. E é por isso também que no início de cada uma dessas pesquisas, vocês viram que vocês responderam que eu perguntava questões sobre onde vocês estavam usando, que tipo de computador, se era em casa, tipo de velocidade, porque isso interfere. Tá? Daí, claro, tem perguntas que vocês vão fazer conforme o local ou o objeto daquele sistema. Né? Tem perguntas que não fazem sentido. Qual é o teu partido político para um sistema que é para venda de brinquedos, por exemplo? Faz menor sentido. Tá? A menos que você queira direcionar a compra, porque não é legal. A gente está falando de uma coisa mais ética aqui, uma questão de você ter a informação. Mas percebam como a usabilidade, os critérios de designer gráfico, de interface, não é nem de usabilidade e ergonomia, mas de designer gráfico, interfere diretamente, inclusive na opinião das pessoas. Tá? E aí, como eu disse para vocês, pode-se estabelecer, então, classificações para que vocês coloquem aqui nas colunas, podendo ser de 0 a 10, pode ser por carinhas, por como for. Tá? Então, aqui é desse autor, foi adaptado, mas é um exemplo de classificação. E o de critérios ergonômicos que vocês utilizaram, né? Que é aquele feito por Bastian-Scapin, que tem os 8 critérios ergonômicos, e aqui tem como que deve ser feito, então você encaminha o que você quer ser feito, o material para ele analisar, ou o site para ele conhecer. Eu não precisei encaminhar porque era o próprio que vocês estavam desenvolvendo. Então, vocês conheciam o sistema que vocês estavam desenvolvendo, o protótipo. O que eu encaminhei para vocês? Um instrumento. E isso eu expliquei, tanto na aula, numa videoaula, quanto eu abri para vocês e mostrei como que funcionava, como que deveria ser feita a avaliação, o que era atende, não atende parcialmente, que tinha justificativa. Quer dizer, expliquei o máximo e ainda gravei para que vocês pudessem entender como que funcionava aquele instrumento. E aí, no final, vocês vão pegar todas essas informações, analisam
e se trata também de um questionário. Então, aqui tem, olha, aqui tem um guia um pouquinho diferente, mas olha, né, tem algumas questões que estão lá. Essa aqui é mais de material didático, por isso que é um pouquinho diferente do que vocês responderam, mas vocês têm aqui também um outro exemplo de critérios ergonômicos. Não são todos iguais. Vocês podem ter aí N formas diferentes, com um monte de questões ou menos, cada um faz o seu, cada empresa faz o seu, né, o seu questionário, e mantém, sempre é o desejável se manter o mesmo instrumento de avaliação para todos os sistemas, só se acrescenta, né, ou se divide em dois, uma mesma questão, mas se mantém a mesma lógica. E aí, no final desse documento, vocês vão encontrar, não tem nada a ver com interação humano-computador, mas ele faz parte no sentido de que você tem que analisar o grau de satisfação do teu usuário, né? Se ele gostou, não gostou, enfim, né? E aí tem aqui uma ideia, novamente, ó, sempre o questionário identifica o contexto sobre a experiência, né? Olha, aqui uma forma diferente de você colocar, aqui tem as heurísticas, né? Aqui desse lado, aqui tem as notas valendo de 0 a 5, sendo 0 que discorda fortemente, 5 concorda fortemente, e uma última coluna que é o não se aplica. Então, uma outra forma também de utilização de desses critérios ergonômicos. Então, esse material aqui é um material que, como eu disse para vocês, ele está disponível nesse material, no Moodle lá para vocês, aqui em avaliação de interação humano-computador, tá? Em que vocês, se vocês não assistiram a videoaula, assistam, leiam esse material, leiam de prototipação e leiam esse daqui sobre design e usabilidade, etapa 1, que foram os materiais que eu venho desde a aula lá da semana, deixa eu ver qual semana que foi design e usabilidade, eu acho que foi da semana 4. Eu venho falando sobre a importância destes materiais, né? Aqui, ó, na semana 4, eu acho que foi. Eu venho falando da importância de conhecer esses materiais. A prototipação na semana 4 foi antes ainda. Foi aqui na semana 2, semana 3, desculpe, né? Que era semana 3 e 4, já no início, falando que já tinha esse material sobre critérios ergonômicos e que já falava sobre avaliação. Então, retoma esse conteúdo para que vocês possam realizar as atividades da semana, que são a tarefa em que vocês vão fazer o site de forma oficial, definitiva, a versão mais que vocês irão me apresentar, né? Então, vocês vão, na verdade, só me entregar um PDF com o print das interfaces que vocês fizeram nessa versão definitiva, só faz o print e cola no PDF. E só coloca o nome, né? Página principal, página de tal coisa, cadastro de não sei das quantas. Depois vocês vão ter que escrever as explicações lá no artigo. Então, para cada uma das telas, vocês vão ter aí 3, 4 linhas explicando do que se trata. Já quiser colocar, já fica pronto esse capítulo, tá? Mas no final das contas, o que eu preciso só que se expõe nas telas como explicaçãozinha do que se trata para também entender, tá? E, perdão, então essa é a da semana 7, é o desenvolvimento, e aí vocês vão fazer a avaliação ou por heurísticas ou por teste de usabilidade, que são os dois mais fáceis de vocês aplicarem. Então dá para fazer aquele terceiro que está lá, mas vocês têm que analisar. Se quiserem fazer pelo terceiro modelo ou por um outro que vocês propõem, sem problemas nenhum. Pode escolher. Então, vocês vão escolher um método diferente de critérios ergonômicos, quer dizer, não dá para utilizar critérios ergonômicos, heurística, teste de usabilidade, né, entre outros. Vocês vão aplicar, vão analisar os resultados obtidos e, se for o caso, vão fazer melhorias lá para a interface original. Mesma coisa que vocês vão entregar, o mesmo que vocês me entregaram da outra vez, né? Vocês vão colocar como é que vocês avaliaram o instrumento de avaliação, o que deu nessa análise que vocês fizeram e os resultados, tá? Se for teste de usabilidade, faz com um usuário, poderia fazer com 2 até, mas 1, 2 já são mais que suficientes. Se vocês estiverem trabalhando em equipe, cada um pode escolher um usuário. Se estiver trabalhando individual, pega 2 pessoas, né? Pega um colega e mais uma pessoa da sua casa, pessoa do trabalho e mais uma pessoa, 2 pessoas do trabalho, 2 pessoas de casa, né? Até para vocês poderem comparar
essas duas situações. Que tiver em equipe, pode cada um fazer 2 testes também. Então, vocês vão ter entre 2 e 6 participantes, o que ficaria bem legal de fazer uma avaliação, ficaria um resultado excepcional, né, para fazer um artigo. Muito bom, por sinal. Tá? Então, isso vocês podem estar propondo. Vocês vão, então, dizer qual é o instrumento, vão mostrar o instrumento. Eu fiz essa tabelinha aqui, baseado de heurísticas, vou dar nota de 0 a 10, ou gostei, não gostei, enfim, né? E com as justificativas para cada um deles, dizendo por que escolheu A, por que escolheu a opção B, por que deu a nota A, por que deu a nota B, e faz, no final, esses resultados obtidos. Então, essas são as 2 tarefas para serem entregues lá no dia... que semana 7 e 8, tudo no dia daqui a 2 semanas, dia 17 de novembro. Tá? E a outra tarefa está aqui, semana 7 e 8, né, a tarefa 3, que é o tutorial. Então, já começar a escrever, acho que vocês já devem estar com o tutorial até meio pronto, imagino eu, né, pelo menos o texto, e aí já começar a colocar. Não é a versão final que vocês vão fazer, vocês vão fazer uma primeira versão, né, vão já baseado nos critérios que vocês já viram, em algumas coisas que vocês já olharam lá, vocês já vão ter uma versão mais definitiva, com certeza. Quem responde as questões dos critérios, quando vai fazer uma nova página, em alguns itens, ele já olha e diz, não, aqui eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer tal coisa, né? Então, só vão escrever, na verdade. Então, vocês vão mandar um print com algumas interfaces, algumas telas desse tutorial que vocês mandaram, né? E o que vocês quiseram fazer naquela página. Então, manda a página de abertura, manda a página do meio, né? Daquele tutorial que vocês estavam elaborando, só para dizer assim, olha, já comecei a pensar, já estou pensando. Tá? Então, essas seriam os materiais. Então, só lembrando, nós estamos entrando na semana 7, temos a semana 8, um total aí de 12 semanas para que nós tenhamos o final do semestre. Tá? Aqui é só, lembrando essa tarefa 4, é só para quem não participou da aula hoje, não é o caso de vocês não precisam realizar essa tarefa 4. Tá? Então, volto a insistir. Do tutorial, como eu disse para vocês, pegando como se fosse aqui um livro, né? Um livrinho. Então, optou-se, acho que aqui fica maior até para vocês verem, ó, cada receita tem lá uma paginação, mas isso aqui, óbvio, ele tem um público a que foi destinado, né? E aí, olha, tem uma introdução aqui dizendo o que significa esse tutorial. Então, até ele explica, né? Se você é um daqueles que olham com desconfiança para comidas que são saudáveis, pedimos para que leia com atenção. Eu tinha mais um aqui agora há pouco, eu acho onde é que está. Eu deixo lá para vocês. O próprio material que vocês encontraram, daquele da Universidade Federal de Santa Maria, ele é um guia, ele é um tutorial sobre design e usabilidade. Então, veja, ele é um material didático, aquele lá, que ele fala sobre design e usabilidade. Quando vocês pegam esse de métodos de avaliação que eu fiz para a disciplina, prática de docência, ele é também, na verdade, um tutorial, né? Então, ele foi pensado também uma medida, dentro de uma medida para essas funções, entre tantos outros livros técnicos que você tem essa característica de materiais que vocês vão entregar. Então, vocês não vão entregar um arquivo com tudo isso pronto, vocês vão pegar só algumas páginas, algumas que se diferenciem, que vocês tenham pensado, mas já pensando nesse tutorial, tá bom? Então, caminhando agora já para a reta final, deixei lá as atividades, essas tarefas desses 2 projetos. Leiam as orientações, lembrando, né, que tem a atividade do projeto de interfaces do site. Vocês só me entregam um artigo e apresentam o site pelo Teams. Nós vamos marcar ainda essas apresentações. Do tutorial, vocês vão me mandar o tutorial e vão gravar um vídeo sobre o tutorial, né? Que vocês vão explicar. Eu não vou fazer isso ao vivo, vocês vão me explicar, mas isso tudo depois eu conto para vocês o tutorial, porque isso é mais fácil, né? Daí a gente explica para vocês na próxima aula. Próxima aula, vou deixar, obviamente, sempre um tempo para perguntas para vocês,
e muito possivelmente eu só vou deixar conteúdos assíncronos. Vou deixar só videoaula. Não vou ministrar mais conteúdos, porque a parte mais importante agora é vocês desenvolverem o projeto com base em tudo isso que já foi ofertado e que a gente possa começar a pegar alguns exemplos, alguns que vocês tenham feito ou que eu traga de outras áreas e a gente aplicar essas avaliações, porque isso que vai fazer o diferencial. Tá bom? Deixa eu só, antes de encerrar a reunião, deixa só eu baixar aqui a lista. E vou deixar aberto para perguntas, para algum comentário. Se não, desejo para todos uma boa semana, um bom início de semana e um bom resto de semana, semana mais curta. Qualquer dúvida, por e-mail, por WhatsApp. E vejo vocês na próxima quarta-feira. Obrigada pela presença de vocês. Tchau. Obrigada, professora. Tchau.